Outro assunto também, que a gente já vem discutindo há algum tempo, e eu preciso colocar para vocês, é que assim, já há algum tempo, nós percebemos a necessidade de uma representação civil de todos os funcionários. Como que seria isso? Através de uma associação. Essa associação dos funcionários FURB, ela seria um CNPJ fora da FURB. Me corrija se eu falar besteira. Seria um CNPJ fora da FURB, onde esse CNPJ, através de diretrizes que nós vamos passar, ele entraria com liminares, entraria com ações públicas no Ministério Público, contra o governo do Estado, contra o secretário, contra quem atuasse contra a FURB, essa associação faria essa defesa, né? Nós estamos buscando algumas possibilidades, né? Nós já temos o entendimento que tem que ser um escritório de advocacia de peso, com experiência em políticas públicas, né? Porque os problemas que a gente tem não se resume só à questão da extinção, né? A gente está com um problema aí de 5 anos de salário atrasado, a gente está com uma série de outras situações onde essa associação ela teria condições de estar atuando, né? Só que isso tem um custo, né? Então, assim, a gente está buscando alguns caminhos, algumas possibilidades, mas até então o que a gente tem é um orçamento, para vocês terem uma ideia, de R$50 mil. Esse escritório, ele instituiria essa instituição e já iniciaria com pedidos de liminar em relação a essa extinção, em relação aos direitos trabalhistas de todos, em relação a tudo que está acontecendo, né? Nós fizemos um cálculo aproximado, eu fiz esses 50 mil dividido por 700 pessoas, nós somos em 800 e poucos funcionários, mas eu fiz em torno de 700 pessoas. Alguém tem a calculadora aí que dá para fazer? R$71 para cada um, eu não errei tanto. Então, assim, mas para que a gente tome essa ação, a gente precisa definir se é isso mesmo, né? Se vai ser mais um caminho que a gente vai, mais uma frente de defesa que a gente vai tomar, e quantas pessoas a gente vai conseguir que participe desse caminho, né? Dessa luta, para poder fazer o rateio, né? Assim, a gente... sim. Então, o que a gente precisa é um WhatsApp, aí o número de WhatsApp, aí quem quiser participar se manifesta, e aí eu peço para que encaminhe cópia do RG, se o CPF tiver o RG, não precisa do CPF, se não tiver CPF e RG, para a Ana, porque aí a gente vai estar fazendo toda a documentação para poder fazer esse encaminhamento. Basicamente é isso, e eu preciso que vocês se manifestem. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma sugestão, doutor Adriano. O André está fazendo uma pergunta aqui, se esse valor pode ser parcelado, como que funciona. Na realidade, a gente não tem ainda um escritório, a gente ainda não tem esse valor fechado, né? Essa foi um orçamento que nós tivemos, mas inclusive assim, a gente está vendo por exemplo, a constituição dessa associação a gente consegue, porque para constituir a associação não precisa de ser um advogado. Se existe a possibilidade da gente diluir em percentual.
Por quê? Uma associação criada por funcionários que, vou dar um exemplo, cara, de R$1.000 ganha um auxiliar de limpeza na FURB, e o outro que ganha 5, por que a gente não faz, só um minutinho, em percentual? Em percentual. Porque, vamos dar assim, um exemplo, você ganha R$2.500, 5% ou 7% desse valor, isso agregaria para quem ganha pouco e facilitaria para quem pode ajudar mais, entendeu? É um estudo que eu acho que seria interessante. Em relação ao que o André falou, nós já tivemos essa discussão também. Eu, particularmente, eu sou contra isso, porque, apesar assim, eu entendo o que você quer dizer com isso, eu sou contra, até vou dar um exemplo, em relação ao Grêmio. Não sei se todos lembram que o Grêmio antigamente era assim. Nos últimos tempos, a gente acabou igualando uma tarifa única. Por quê? Porque normalmente o que acontece numa situação dessa? Quem paga mais tende a entender que tem mais direito do que quem paga menos, né? E não é essa a ideia é que todos tenham direitos iguais. E o valor, se a gente for ver pelo tamanho da necessidade, o valor não é um valor tão alto assim, né? Se a gente conseguir um número bom de pessoas. Não é uma associação que as pessoas vão continuar pagando. A gente está falando de uma associação formada e de uma causa, né? Então, o valor que a gente recebeu do primeiro orçamento é esse. Então, é o valor da causa mais a instituição da associação. Então, é uma vez que vai pagar. Então, não é uma coisa que todo mês vai descontar do salário, que aí eu acho que fica realmente pesado, entendeu? Então, se você for ver, se 700 pessoas aderirem, vai ficar muito barato judicialmente do que você pagar e instituir um advogado próprio, né? Então, assim, por isso que eu acho melhor a gente dividir, porque é uma causa de advogado. Se a gente fosse abrir uma ação coletiva, cada um ia ter que pagar, se não abrisse uma ação coletiva, cada um ia ter que pagar o seu. A gente estava aguardando o Adnilson, que foi funcionário aqui da FURB também, para dar uma ajuda na gente nesse sentido. Ele não é mais funcionário da FURB, ele está colaborando com a gente. Nós estamos construindo um trabalho paralelo aí e a intenção desse trabalho paralelo também é dar suporte para a FURB. Ainda hoje eu fui consultado, né? A partir de hoje eu estou me afastando da FURB, mas se eu poderia estar continuando o trabalho. E assim, a minha resposta foi que eu vou estar integralmente, minha prioridade é a FURB, e o que eu puder estar agregando de pessoas para colaborar com a nossa luta, eu vou estar agregando. E o Adnilson é uma pessoa que está nesse grupo, nesse coletivo. Ele se formou em Direito, fez especialização em Políticas Públicas, e ele está com a gente no trabalho, está ajudando, colaborando nessa construção.